cristianismo, ele ficou sendo a religião oficial. E isso trouxe algumas implicações. Depois nós vimos lá de Santo Agostinho e tudo isso. E entramos na Idade Média. Como a mulher é vista na Idade Média, professor? Bem, tem uma transformação aí, né? Mas que não chega a dizer com relação à liberdade, destaque e tudo mais. Primeiro, assim, uma coisa que eu pensei agora, no século III, indo para o século IV, que seria o momento em que a Igreja Católica se institucionaliza, em que a gente tem o primeiro concílio, que juntam todos os líderes cristãos em um local só, o concílio de Nicéia, e a partir daí a ideia de ter um papa que seja pontífice, assim por diante. Nesse momento, a igreja teve o apoio das chamadas matronas romanas, né, que eram mulheres de destaque de famílias, de posses, e essas mulheres, sendo casadas com pessoas de posse e destaque, mas as mulheres apoiaram muito mais essa institucionalização, né? O que, ao meu ver, não tem sido boa a institucionalização da forma como ela ocorreu, mas teve aí um momento importante para as mulheres. Mas que logo se perde também, né? Ou seja, a gente tem, quando as regras da Igreja Católica são criadas, eles copiam muita coisa, não do modelo judaico, mas do modelo greco-romano. Então, por exemplo, a gente tinha, não existe nada, absolutamente nada dentro do judaísmo que se coloque a ideia parecida com o que seria uma freira. Uma mulher, ela se isolar em um local para estar orando isolada de Deus, mantendo sua virgindade e assim por diante. Isso é uma ideia de sacerdotisas gregas. A ideia, por exemplo, no oráculo de Delfos, na Grécia, a gente tinha a sacerdotisa, ela tinha que ser virgem e se manter assim durante o tempo que ela faria as revelações, porque ela seria a esposa do deus Apolo. E aí, por causa disso, ela não poderia ser de outro homem, né? Então, a Igreja Católica vai começar, pouco a pouco, a juntar muitos padrões gregos para se institucionalizar. Então, a ideia de mosteiros, do isolamento, que existiu no cristianismo primitivo, mas de uma forma bem diferente do que vai ser institucionalizado, né, na Idade Média, ao ponto de que eles vão acabar criando uma coisa muito estranha, né, que ao mesmo tempo que você não pode negar a ideia da mulher enquanto reprodutora, que era aquela ideia lá romana que a gente falou, também a ideia de que a mulher tinha que ser virgem, destacando aí a figura de Virgem Maria. E não só, a gente tem muitas vezes a ideia na Nossa Senhora, Virgem Maria, sei lá o que, essa ideia católica, mas não é só isso, a gente vai pegar praticamente todas as santas que a gente tem no período medieval e mesmo até 1700, 1800 por aí, elas são santas por quê? Porque tinha uma pessoa que estava querendo dar em cima delas, e aí ela arranca os olhos para dar pro pretendente dela, porque o pretendente disse que adorava os olhos dela. E aí Deus faz aparecer novos olhos, ela vira santa. Nossa, a outra recebeu uma grande proposta. Então assim, a gente tem uma quantidade, sei lá, 90% das santas, elas são santas porque de alguma forma se negaram a ter uma vida com casamento, filhos e etc. Né? Então você tem um marketing em cima da ideia da virgindade pregada pela Igreja Católica. E como que fica então essa mulher que ao mesmo tempo tem que ser mãe e é virgem? É um contrassenso impossível. E nesse tempo todo, né, toda essa ideia, o núcleo da igreja se isola das mulheres. Né? Além de pregar isso, você coloca de um lado essas mulheres que são do clero, que seriam freiras, né? E você coloca de outro lado a cúpula da igreja somente podendo ter homens que não são casados. Porque se a gente vai pensar no judaísmo, por mais que o sumo sacerdote fosse o sumo sacerdote, ele tinha uma esposa, ele tinha filhas, ele tinha um contato muito maior com as mulheres ali. E a Igreja Católica isso não acontece, né? Então o Papa, teoricamente, eles sabem muitos papas que tiveram filhos, mas teoricamente o Papa, ele era mulher, toda a cúpula da igreja, os cardeais, todos eles, e todo mundo que está ali presente são todos homens, e não são casados, e não têm filhas, então como se você isolasse de vez esse núcleo mau aí da humanidade que seria a mulher. Então o preconceito poderia dizer que chega ao seu ápice. Professor, você falando sobre isso, eu me lembrei de uma questão que o apóstolo Paulo fala que se você não consegue ser como eu, Paulo, que não estou me relacionando com ninguém, vá e casa. Será que não há uma deturpação desse ensinamento do apóstolo, então? Ou será que existe também objetivos aí de questão de patrimônio, questões financeiras ligado ao não
poder do homem, do padre se casar. Será que existe isso, professor? Sempre tem uma mistura de muitas coisas, né? E é interessante assim, logo quando a igreja é institucionalizada, os primeiros documentos que institucionalizam a igreja, que a gente tem uma primeira época que seria chamada patrística, que é uma filosofia teológica pensando sobre Deus. E a gente tem um segundo momento, que é o momento das regras religiosas, que começam, ainda no começo do Império Romano, para dizer para o Império Romano o que é aquela igreja católica que está surgindo, e que não eram os únicos cristãos. A gente tem cristãos arianos, cristãos de Alexandria, a gente tem diversos grupos cristãos que não são a igreja católica. Então Roma precisava ter documentos oficiais dizendo quem são os católicos e quem não são, né? E depois, regras que acabavam ficando dentro de mosteiros e assim por diante. A gente não tem nenhuma regra nos primeiros com relação ao casamento de padre, bispo, etc. Se a gente for pegar na própria Bíblia, dizendo, né, que é bom que seja marido de uma só esposa. Sim. Né? Então, tudo bem, esse uma só é por quê? Porque a gente está numa sociedade politeísta. Né? Poligâmica. A gente está numa sociedade poligâmica, né? De Roma, então também o judaísmo. O judaísmo só passa a ter monogamia séculos depois, bem depois da Igreja Católica. Mas, então a gente não tem, essas regras elas começam a surgir aos poucos e não tem assim uma data clara. Sim. De quando começa essa proibição. Né? Ela entra no século VI só, que ela vai passar a ser oficial de um papa dizendo e falando sobre ela. Então, tem a questão de casamento com relação à propriedade, que você falou, isso é muito defendido por alguns historiadores. Né? A igreja queria manter em si toda a questão de propriedade, e isso não pode ser dividido, como que vai fazer com a herança de pai, se ele é casado, sei lá o quê. Tem esse porquê, né? Mas eu não imagino que seja uma coisa tão bem pensada só nesse sentido. Né? Eu acho que isso vale a questão da má interpretação do Paulo. Então a gente cria dois núcleos, aqueles que conseguem ser como Paulo e viram os padres, e os outros que viram os leigos. Mas eu acho que tem uma outra questão que talvez até tivesse a ver com Paulo também, né? Que é a questão da sexualidade ser vista como algo mal do diabo. Né? Então a gente tem uma força muito grande na Idade Média, que infelizmente persiste até hoje em muitos núcleos da sociedade, a ideia de que a sexualidade em si é algo ruim. A partir da hora em que você copia o modelo grego e você isola essas pessoas, homens de mulheres, a questão do desejo, hormônios e tudo mais, vai ser presente na vida dele. Por mais que ele tenha escolhido que ele não vai ter uma mulher e não vai ser um hipócrita, mas vai realmente tentar viver aquilo, né? Ele vai continuar tendo desejos. E como ele vai explicar esses desejos que ele tem? O demônio. É o demônio que está vindo na mente dele, é o demônio que está tentando, e o demônio tenta com essas figuras femininas. Então, olha só, a mulher é ligada à ideia de demônio, porque o demônio aparece em mim como uma mulher que está querendo abandonar meu voto de castidade. Né? Nossa, que horror. Então, existe uma demonização da mulher. Tanto é que a gente vai ter com muito mais força na Idade Média a figura das bruxas, né? Que é a figura de bruxos, de magos negros, sei lá o que. Muitas vezes uma prática que uma pessoa tinha, que seria considerada de bruxaria, se fosse por parte de um homem, ele podia ser considerado um astrólogo, ele poderia ser considerado, não sei, normalmente ele acabava dando um jeito de se livrar da Inquisição, enquanto a figura feminina assustava muito mais. Talvez até pela própria cultura grega. Se a gente for pensar nas lendas gregas, em geral uma mulher que ela seja forte e poderosa, ela consiga falar bem, ela consiga convencer os outros, ela é sempre vista como bruxa. A gente tem a Circe, que tem vários maridos, a gente tem várias. É difícil você pegar na mitologia grega uma mulher poderosa que não seja considerada bruxa. Né? Então os gregos tinham esse preconceito e de certa forma eles se mantêm. E professora, você falando sobre isso, eu me lembrei também que a maioria dos escritos que nós temos foram escritos por homens. E isso leva a gente a pensar que, além dessa demonização, também eles vão estar escrevendo no sentido inferior, inferiorizando a mulher. Porque como que eu, homem, estou escrevendo sobre uma mulher, como que eu vou escrever sobre essa mulher? Ainda mais o homem que não conhece a mulher. Exatamente. Porque se você for pensar na Idade Média, né, o conhecimento que os homens tinham das mulheres era complexo. Tanto é que, não sei se chamaria tratado de medicina ou não, né, mas se há em vários documentos a ideia clara de que a mulher é um homem mal formado.
né, que está a formação do corpo, e de repente a parte final que tinha que ser formada não foi.